Pensa bem, como é que um clínico consegue tratar um território tão caótico e, detalhe, completamente invisível como a mente humana? É uma questão intrigante, né? Afinal, a gente não tem como bater um raio-x de uma angústia, muito menos colocar um trauma ali debaixo de um microscópio. E é exatamente aí que entra um dos conceitos mais fascinantes e, convenhamos, mal compreendidos da psicanálise: a metapsicologia. Na nossa análise de hoje, o foco central é responder uma pergunta super prática e profunda: como a metapsicanálise ajuda de verdade na clínica? A gente vai explorar como teorias que parecem super abstratas no papel se transformam em ferramentas reais para aliviar o sofrimento. A nossa rota de hoje está dividida em 6 pontos rápidos. Primeiro, o mapa do psiquismo. 2, as 5 lentes clínicas. 3, o diagnóstico estrutural. 4, trauma e as fronteiras. 5, o manejo da transferência. E, para fechar, a bússola do futuro. Então, começando pela seção 1, o mapa do psiquismo, tornando o invisível visível. Bom, a mente humana definitivamente não pode ser entendida só observando comportamentos superficiais ou fazendo aquela listinha de sintomas clássicas da psicologia descritiva. Foi por isso que lá em 1896, o Freud cunhou o termo metapsicologia. E olha, não se trata de uma teoria acadêmica fria ou distante. A definição diz que é uma superestrutura especulativa. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que ela é um mapa de navegação definitivo para quem está ali na trincheira da clínica. Ela trata a mente simultaneamente como um sistema fechado, com suas próprias leis internas, e aberto o tempo todo reagindo ao ambiente. É justamente essa bússola teórica que permite pegar aquele caos de fatos que o paciente traz para o consultório e transformar tudo num verdadeiro norte para o tratamento. E tem uma frase do próprio Freud que ilustra isso de um jeito brilhante. Ele costumava dizer: é necessário que venha a feiticeira. Entendam, a bruxa metapsicologia. Tem um toque de humor fantástico aí. Freud era um cientista super rigoroso, mas ele sacou muito cedo que quando os fatos puramente empíricos batiam no teto e não explicavam a origem da nossa dor, era preciso invocar essa bruxa especulativa. Era uma admissão super pragmática de que a alma humana precisa sim de modelos teóricos criativos para ser acessada de verdade. Entrando na seção 2, as 5 lentes clínicas, as coordenadas da mente. Para que a compreensão do sofrimento seja completa, o analista enxerga o paciente através de 5 prismas, ou 5 lentes. A topográfica mapeia o que é consciente e o que está lá escondido no inconsciente, guiando aquela associação livre. A dinâmica fica de olho nos conflitos entre forças opostas, ajudando a lidar com a famosa resistência. Já a econômica avalia para onde o fluxo de energia, ou seja, a libido da pessoa, está indo. A estrutural acompanha aquela negociação eterna entre os impulsos do id, a moralidade do superego e a mediação do ego. E por fim, a lente desenvolvimental investiga como experiências lá da infância criaram padrões que se repetem. E repara, isso tudo não é só ideia teórica, tá? São regras rigorosas que ditam como o terapeuta deve escutar e intervir de forma quase cirúrgica. O que nos leva à seção 3, o diagnóstico estrutural, navegando o sofrimento humano. A aplicação prática dessas lentes que a gente acabou de ver muda o jogo completamente. Vamos pegar a depressão como exemplo. Se a gente focar só em listar tristeza e letargia, o tratamento vai ser super genérico. Mas, com a metapsicologia na mão, dá para diferenciar totalmente uma depressão neurótica de uma depressão melancólica. A neurótica é vista como um conflito do ego. Tem a ver com culpa, questões mal resolvidas, muitas vezes ligadas à angústia de castração. Agora, a melancolia é uma parada muito mais profunda e estruturalmente psicótica. Acontece uma perda interna tão devastadora que a sombra daquilo que foi perdido cai em cima do próprio ego, soltando uma força destrutiva gigantesca lá do id. A abordagem terapêutica para essas duas estruturas tem que ser completamente diferente, e é o nosso mapa metapsicológico que fornece essa clareza na hora H. E para adicionar mais uma camada de complexidade, temos a estrutura borderline. Aqui, o paciente flutua de um jeito muito violento na sua própria consistência interna. A depressão borderline traz uma angústia dupla. É um pavor absoluto de ser abandonado, misturado com um medo paralisante de ser invadido ou sufocado pelo outro. E por que isso rola? Porque as fronteiras do ego não são sólidas. Então, o mapa estrutural permite que o terapeuta navegue por esse caos todo sem ser sugado por ele, compreendendo que, para essa estrutura específica, a instabilidade é a regra do jogo. Avançando para a seção 4, trauma e as fronteiras, mapeando territórios inexplorados. Mas o que acontece com a mente quando a estrutura sofre um impacto tão forte que simplesmente não dá para processar? Historicamente, o Sandor Ferenczi, um psicanalista genial, percebeu que traumas muito arcaicos, que aconteceram antes mesmo de a criança aprender a falar,
não podiam ser apenas lembrados por meio de palavras. Então, ele pegou o mapa freudiano e adaptou, criando técnicas ativas. Ele começou a observar fenômenos no corpo, tiques, e até encorajava movimentos no consultório para tentar acessar essas memórias que ficaram presas no físico, e não na linguagem. É a prova viva de como a teoria foi moldada e expandida para acessar o trauma na sua forma mais crua. E esse conceito de trauma foi evoluindo de um jeito impressionante. Lá em 1895, no projeto inicial do Freud, o foco era puramente numa barreira entre o corpo e a mente. Em 1920, com a obra Além do Princípio do Prazer, o trauma passou a ser visto por uma lente econômica. Era basicamente um choque externo de energia tão excessivo que quebrava o escudo protetor da pessoa. Dando um salto para os anos 1980, autores como Jean Laplanche fizeram um mapa evoluir para ver o trauma como uma sedução generalizada, ou seja, falhas super complexas na tradução de mensagens inconscientes que passam do adulto para a criança. Vamos para a seção 5, o manejo da transferência, o mapa vivo. Na prática, o clínico não fica ali só sentado balançando a cabeça, né? A metapsicologia oferece regras claras de ação. Primeiro, o analista usa o mapa para identificar padrões subjacentes, aqueles comportamentos repetitivos que o paciente joga em cima do terapeuta, o que a gente chama de transferência. Segundo, ele desenvolve intervenções personalizadas. Se existe uma voz interna massacrante, a intervenção vai focar direto em flexibilizar esse superior opressor. E terceiro, o mapa dita o ritmo. O analista precisa avaliar constantemente se a pessoa tem capacidade de tolerar as frustrações do tratamento, porque o grande objetivo final nunca é só dar um alívio paliativo, mas sim criar uma mudança estrutural que realmente dure. E para fechar, seção 6, a bússola do futuro, validando a bruxa. E para quem acha que tudo isso ficou no passado, hoje a gente vê exatamente o oposto. Uma validação incrível e integrações modernas fascinantes. A teoria do apego do Bowlby, por exemplo, demonstrou que a necessidade humana de vínculo pode ser classificada como uma pulsão biológica por si só. E ainda mais surpreendente, a neuropsicanálise identificou sistemas reais no cérebro, como o sistema de busca, o Seeking System, que bate perfeitamente como o correlato neurológico exato do que o Freud chamava de libido. Ou seja, as especulações de décadas atrás estão hoje achando lugar cativo nos dados da biologia experimental contemporânea. A velha bruxa tinha razão mesmo. O que nos deixa com um pensamento bem provocativo para encerrar nossa exploração de hoje. Com as ressonâncias magnéticas e todo o avanço biológico, será que a neurociência moderna vai um dia substituir totalmente a necessidade da metapsicologia? Ou será que a alma humana, com todos os seus medos indizíveis, seus desejos caóticos e a pura complexidade de ser quem se é, sempre vai exigir um mapa próprio e especulativo para encontrar cura? A verdade é que, até hoje, para aliviar aquele sofrimento invisível de verdade, nenhuma máquina conseguiu superar a utilidade desse mapa brilhante desenhado há mais de 100 anos. Fica a reflexão para todo mundo que acompanha a evolução clínica do nosso século.